paz seja com todos, amém? Podem vos assentar. Boa noite a você que nos assiste pela transmissão ao vivo. A paz seja aí contigo também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso pastor Leodoro está com gripe, né, e não pôde estar aqui conosco, mas deixo um abraço dele à igreja. Certamente está nos ouvindo aí, né, e vendo pela transmissão também. Eu gostaria que você abrisse a sua escritura em João capítulo 16. João capítulo 16, eu vou ler a partir do versículo 1. Na Nova Versão Internacional. Amém? Alguns já acharam? Amém? Alguns? Todos já? João capítulo 16, versículos 1 em diante, diz assim: Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato virá o tempo quando quem os matar pensará que estará prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou dizendo isto para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Amém? Eu quero lançar uma pergunta para vocês nessa noite. Que diferença faria na sua vida cristã hoje se Jesus Cristo andasse com você, ao seu lado? Que diferença faria para você hoje, se no seu círculo de amizade, no seu círculo de intimidade, de pessoas que você convive, Jesus estivesse ali? Que diferença faria? Fique com essa pergunta aí. Nós vivemos num mundo onde nós estamos conectados, né? De uma certa forma, a gente se conecta um com o outro. Estamos conectados durante a semana, fazendo parte de grupos de WhatsApp. Temos nossos seguidores nas redes sociais. Temos pessoas que seguimos. E nós estamos conectados com os nossos apêndices, né? Chamados celulares. E querendo ou não, eu não sei se é só para mim ou não, mas às vezes eu ponho a mão no... Cadê meu celular? Parece que já bate aquela ansiedade, né? Aonde que eu deixei? E às vezes, por exemplo, assim, eu saio de casa para vir para a igreja aqui, e às vezes eu estou na metade do caminho, poxa, deixei meu celular em casa, e agora? Passo a manhã sem celular,
ou eu volto até em casa para pegar meu celular de novo. Esses tempos atrás, alguns anos atrás, o celular quebrou. Assim, do nada deixou de funcionar a tela, né? E aí eu pensei comigo assim, sabe o que eu vou fazer? Não vou nem me preocupar com esse celular agora. Eu tenho um monte de pessoas que eu tenho para ligar, eu vou voltar para casa e vou usar o meu telefone fixo. Pronto, resolvido o problema. Aí tá, cheguei em casa, olha só, cheguei em casa, com o telefone fixo na mão, tá aí os números, onde é que estão? Para que número que eu vou ligar agora? Antigamente a gente tinha, né, vocês podem ver o cabelo branco aqui. Antigamente, não vou nem falar essa, Anderson. Antigamente, né, a gente tinha uma agendinha com o telefone de todo mundo ali. Então a gente pegava o telefone, já, vamos lá na letra G, na letra M, né, na letra K, e assim vai, né? Mas e aí eu descobri, meu Deus, eu não posso ficar sem meu celular, não tenho como, não consigo fazer nada. E assim nós precisamos estar conectados. Inclusive, né, inclusive eu vi uma entrevista com o Elon Musk, né, e ele falava assim que o celular passou a ser um apêndice nosso realmente. E aí no futuro, na verdade, é como se fosse um órgão vital, né, das nossas vidas, porque realmente não conseguimos ficar. Talvez não sem o celular, mas sem estarmos conectados hoje. Se o celular pifa, a gente não consegue nem lembrar o número do telefone do irmão. E antigamente, né, a gente sabia o telefone de todo mundo na cabeça, né? Eu tinha o meu primeiro chefe que falava assim, que a inteligência de uma pessoa está na quantidade de número de telefones que ela pode decorar. Porque ele se gabava que ele sabia o telefone de todo mundo, né? Mas nós precisamos estar conectados. E uma falta de conexão já é um problema. Se acabou o teu limite de 4G ou 5G ali, né, antes de renovar o teu plano, pronto. Já fica ali, já mal e mal recebe a mensagenzinha do WhatsApp, né? Não pode mandar áudio, não pode mandar nada, funciona. Porque há um problema na conexão, na conectividade. Eu lembro que quando nós fomos para a Argentina, isso já há alguns anos atrás, né, amor? Na segunda-feira de manhã era o dia que eu ia para a Lan House, lá que tinha, né, pagava na telefônica lá um valorzinho para poder usar a internet, para mandar um e-mail para as pessoas, e assim daí desligava, e depois voltávamos na semana seguinte. Mas hoje em dia é toda hora, é todo momento. Existem alguns estudos aí que falam que depois da sua visualização do WhatsApp, você não responder em 30 segundos, a pessoa já acha que você está demorando demais para responder. Existe uma pesquisa que fala sobre isso. Eu não sei quanto tempo você fica irritado quando as pessoas não te respondem. Não sei, isso é questão sua, né? Mas quando você vê os dois tiquinhos ali, né? Os dois check, quando eles viram para azul, opa, já viu e não está me respondendo, ele não está nem digitando ainda, não está nem gravando áudio, o que está acontecendo? Me ignorou. Então nós temos essa necessidade de conexão mais do que nunca. E uma boa conexão faz toda a diferença. Jesus Cristo ele está dando instruções aqui aos seus discípulos. Jesus havia andado com eles já por mais de 3 anos, amigos, íntimos com os seus discípulos. Jesus havia ensinado os seus discípulos durante esse tempo, mostrado as suas verdades, revelado o Pai a eles. Se nós olharmos no capítulo 14, né, nós não vamos ver isso agora, mas Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu estarei indo para o Pai, mas eu sou o caminho, vocês vão ao Pai através de mim. Jesus ele fala depois, olha, vocês querem ver o Pai? Olhem para mim, vejam a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele fala isso ali no capítulo 14. Então ele está dando instruções aos seus discípulos, porque ele está saindo de cena. Jesus está saindo de cena. E o que ele revela aos seus discípulos não são coisas boas. Ele revela aos seus discípulos, no capítulo 15 ali, a partir do versículo 18, ele fala várias coisas acerca do mundo e como o mundo trataria eles, por eles pertencerem a Jesus, por eles serem discípulos de Jesus. O mundo
Se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. E assim ele começa: se eles me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se eles me ouviram e acataram as minhas palavras, também ouvirão a vocês e acatarão as palavras de vocês. E no capítulo 16 ele começa: eu escrevo todas essas coisas para vocês, para que vocês não venham tropeçar. Há uma razão pelo qual ele escreveu isso. Para que nós não venhamos tropeçar, para que nós não venhamos pensar assim: opa, está dando tudo errado, não está certo, não estou triunfando 24 horas por dia, as coisas não estão vindo tudo ao meu caminho maravilhosamente, e poxa, se não estão, então deve estar alguma coisa errada com a fé, Jesus não está aqui do meu lado agora, eu vou picar a mula, vou seguir minha vida, não quero nada com isso. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo que, quando quem os matar, pensará que está prestando culto a Deus. Isso já acontece em vários lugares do mundo hoje. Cristãos sendo mortos, porque pessoas acham que estão prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim, Jesus diz. E eu estou dizendo isto para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio porque eu estava com vocês, mas agora que eu vou para aquele que me enviou, então Jesus ele está saindo de cena. E no versículo 33 desse capítulo 16 fala: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Aí eu fico pensando assim, né? Poxa, que paz que ele veio trazer ali, né? Porque essas notícias não foram boas, né? Mas ele fala assim: tenham ânimo, vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vencerão também. Aí no versículo 7, esse é o ponto que eu quero chegar, um dos pontos da mensagem, não quero me alongar muito mais, mas fala assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, e se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então Jesus ele chega para os seus discípulos, ele fala assim: é para o bem de vocês que eu vá. É para o bem de vocês. Algumas traduções trazem assim, ó, é para a vantagem de vocês, é para o benefício de vocês que eu vá, para que eu possa enviar o Espírito Santo. E agora eu volto à primeira pergunta que eu fiz a vocês: que diferença faria se Jesus andasse do seu lado no seu convívio? E eu pergunto para vocês: vocês não têm o Espírito Santo de Deus? Nós temos o Espírito Santo de Deus para nossa vantagem. Eu ouso dizer até que é melhor ter o Espírito Santo aqui, dentro de mim, do que Jesus do meu lado. Porque Jesus falou isso: é para minha vantagem que eu vou, para enviar a vocês o Espírito Santo, é para o bem de vocês, para o benefício de vocês. Por quê? Porque há uma obra que o Espírito Santo faz que Jesus não fez na vida dos seus discípulos. E Jesus fala assim, ó: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ou seja, ainda o mundo não é convencido do pecado se não for pelo poder do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo. É Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é para nossa vantagem, é para o bem nosso que Jesus foi. E de uma certa forma, o Espírito Santo dentro de nós é melhor. É melhor, é para a nossa vantagem que Ele enviou o Espírito a nós. Por quê? Porque a obra do Espírito é Ele quem faz em nossas vidas. Se nós olharmos, Pedro se converteu quando? Na vinda do Espírito Santo. Ele seguia Jesus na sua força, seguia Jesus na sua vontade, seguia Jesus na força do seu braço, né? E nós vemos pela história de Pedro, até o momento de Pentecostes, que Pedro era aquele que falava assim: Senhor, não, eu vou, se preciso for, eu vou até a morte contigo. E Jesus fala assim: Pedro, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. E ele negou Jesus 3 vezes. Mas quando o Espírito Santo veio,
Pedro não foi mais o mesmo. Vocês estão me entendendo, igreja? Não está nos faltando nada, porque Jesus não está do nosso lado fisicamente. É isso que eu quero dizer. E esse é o ponto que nós precisamos entender e compreender. Amém, igreja? Esse é o ponto que Deus quer que nós entendamos realmente e nós venhamos a desejar isso e amar esse relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo não está ao nosso lado, ele vive dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. É para o bem de vocês, é para a vantagem de vocês, é para o benefício de vocês que eu vou. Mas eu não deixarei só, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, o Confortador. E ele começa no capítulo 14 de João, né? E discorrei numa parte do capítulo 14, ele discorre agora aqui no capítulo 16 sobre a obra do Espírito Santo nas nossas vidas também. Então a transformação que o Espírito Santo faz não é uma transformação de fora para dentro, mas é uma transformação de dentro para fora. Ele começa com um novo coração, com uma nova vontade, com um novo desejo. Antes de conhecer a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu não me preocupava se eu mentia, eu não me preocupava se eu pegava as coisas que não eram minhas, né? Eu não me preocupava com essas coisas. Eu não me preocupava se eu mentia para os meus pais, essas coisas não tinham problema, não estava nem aí. Mas quando eu recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador, quando o Espírito me deu uma nova vida, um novo coração, essas coisas já não conseguia fazer mais. Por quê? Porque há uma transformação, há uma nova vida. E esse é o trabalhar e a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. É uma transformação de dentro para fora, não é só o exterior. É por isso que nós vemos que os discípulos, né, principalmente na pessoa de Pedro, a transformação veio quando o Espírito Santo foi dado a eles. A transformação na sua vida se dá justamente por essa obra do Espírito Santo em você. E por isso nós precisamos desejar, amar, cultivar esse relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele que fará com que nós passemos por meio às dificuldades, Ele que fará que nós passemos por meio às tribulações, as perseguições, e os sofrimentos, e as dores, e o pecado, e tudo aquilo que tenta nos amarrar de alguma forma. O Espírito Santo, Ele vai ali. Ele vai consolando, Ele vai confortando, Ele vai transformando, Ele vai fazendo a sua obra em nossas vidas. Amém, igreja? E nós precisamos pensar nisso. Por isso nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo. Nós precisamos ter uma conexão forte com o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser algo que nós ouvimos, ou falamos, ou oramos no domingo, ou uma vez na semana, quando dispomos de algumas horas para ir a um culto. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele ouve, Ele escuta, Ele fala, Ele intercede por nós, Ele se entristece, amados. A Bíblia diz lá em Efésios 4, capítulo 4, versículo 30, para nós não entristecermos o Espírito Santo, pelo qual nós somos selados por Deus. O Espírito Santo é o selo, ele é o carimbo que nós pertencemos ao Senhor. Ele é como um calção, um cheque calção, né? Um valor em calção que Deus dá por cada um de nós. Tem uma expressão do Espírito Santo para isso, amados. Nós pertencemos a Deus. E o fato de nós pertencermos a Deus é o fato de que Deus colocou o seu Espírito Santo em nós, para que nós sejamos dele para todo sempre. E nós não precisamos, amados, de Jesus do nosso lado, nós precisamos do Espírito aqui dentro. E amar e cultivar esse relacionamento. O Espírito Santo, ele é a luz que brilha Cristo em nossas vidas. O Espírito Santo, ele aponta para Cristo em todos os momentos. Ele coloca os holofotes em Cristo. A Bíblia diz aqui no capítulo 16, nós podemos seguir adiante lendo, mas nós lemos ali que quando o Espírito Santo da verdade vier, versículo 13, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir.
Então, ou seja, o Espírito Santo ele não dá nada de si mesmo, não. Ele recebe do Pai, do Filho, e ele entrega a nós. E ele faz aquilo ser, traz, digamos assim, traz a vida às verdades de Deus. É pelo Espírito Santo que Deus nos deu a palavra, que homens movidos pelo Espírito Santo, receberam do Senhor e escreveram as palavras. O Espírito Santo nos conduz em toda a verdade. Olha que amigo maravilhoso que nós temos. O Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Amém? O Espírito Santo é Deus. Nós chamamos de terceira pessoa da Trindade, não é por ordem de importância. O primeiro é o Pai, é mais importante. O segundo, Jesus Cristo, seu Filho. E em terceiro lugar, o Espírito Santo. Não é ordem de importância. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. É o Espírito que vive em nós. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós de fato estamos recebendo o Espírito Santo da promessa em nós. Por quê? Porque nós cremos na obra do Pai em enviar o seu Filho ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Olha que glorioso isso, amados. Esse é o Evangelho. É o Espírito Santo em nós que é a esperança da glória que há de vir. É a esperança da eternidade, é o Espírito Santo em nós. O Deus colocou o nosso Espírito Santo, o seu Espírito Santo em nós, não para que nós vivêssemos uma vida boa aqui na terra, não. Ele colocou o Espírito Santo em nós como um pagamento para a eternidade que há de vir. Os olhos do Senhor estão na eternidade. Quando Deus olha você, Ele olha uma eternidade, Ele não te olha nesses anos que você vai viver aqui. Mas é o Espírito em nós que faz com que nós passemos por esses anos aqui e não venhamos a tropeçar. Não venhamos a sucumbir das pressões do mundo. E não são poucas. Pressões de todos os lados. Certamente. Cada um de nós temos e passamos por isso. Porque há uma pressão, há uma guerra do inimigo das nossas almas em querer tirar você daquilo que Deus tem para você. Você pode ter recebido a Jesus como teu Senhor e Salvador, você pode até ser salvo pela sua fé em Cristo Jesus. Mas você pode ter uma vida no Espírito onde é uma vida, às vezes até sem propósito. Uma vida onde nós não escutamos o Espírito Santo de Deus. Uma vida onde nós não permitimos que Ele venha trabalhar ao nosso coração. Que Ele venha trazer as verdades de Cristo aos nossos corações. Um exemplo disso, amados, é quantos de nós lemos a palavra de Deus? Quantos de nós estudamos a palavra de Deus diariamente? Se o Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade. Qual é a verdade, amados? A verdade é aquilo absoluta, né? A verdade absoluta é aquilo que Deus escreveu em sua palavra para nós. Quando você lê as Escrituras, você não lê sozinho, você lê com o Espírito Santo. Se Ele nos guia em toda a verdade, Ele vai guiar a nossa leitura para que essas verdades das Escrituras tornem-se verdades para o nosso coração também. Eu estava escutando uma palavra e eu lembrei de algo que eu escutei essa expressão quando nós estávamos em missões. Eu estava ouvindo essa palavra hoje, nessa semana passada, na verdade, não a semana que passou, a anterior. E a palavra, o pastor pregava assim: qual que é a maior distância entre dois pontos que existem no mundo hoje? Qual é a maior distância? A distância mais importante e maior a ser percorrida. Aí algumas pessoas estavam falando, daqui até a Lua, ou do Ocidente ao Oriente, essas coisas assim. Aí o pastor ele trouxe o ponto que ele queria trazer realmente. Ele falou assim: a maior distância que existe, e a mais importante de todas, é a distância daqui, da mente para o coração. Essa é a maior distância.
Porque é uma verdade, amados, quantos de nós sabemos o que é certo? Sabemos o que é certo, né? Mas essa verdade não desceu ao nosso coração e não fez parte das nossas vidas. E vamos lá e fazemos o que é errado ainda. Porque não desceu para o coração. Não conhecemos de verdade. Não experimentamos de verdade. E quem é que traz esse conhecimento daqui para o coração? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz as verdades. É Ele que nos aponta para Cristo. É a Ele que falará as coisas de Deus e anunciará a vocês o que está por vir. É o Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro. E é por isso que Jesus deu Ele para nós, amados. Não é Jesus de fora dizendo para nós, é assim que vocês devem seguir, é ali que vocês devem andar. Não, é o Espírito testificando em nosso espírito. É o Espírito Santo de Deus trazendo vida e luz da sua palavra a nós. E Ele que faz isso, amados. Não há salvação sem o trabalhar do Espírito Santo. Não há vida cristã sem o trabalhar do Espírito Santo. Não há crescimento cristão sem o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. Como é que você tem cultivado o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como? Oração e palavra, queridos. Oração e palavra. E obediência, né? Certamente a palavra de Deus. A palavra de Deus fala aqui, que quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Amados, eu escrevi aqui embaixo assim, a convicção do pecado relaciona-se sobre a descrença em Jesus. Jesus fala do pecado porque os homens não creem em mim. Então o maior pecado é o fato de nós não crermos em Cristo. Não nós, né? Das pessoas não crerem em Cristo. Esse era o nosso pecado original. Eu não criei em Cristo, então vivi a vida do meu jeito. Agora que eu creio em Cristo, não posso mais. Porque houve um trabalhado Espírito na minha vida me convencendo desse pecado, dessa necessidade de Cristo. A justiça, ela relaciona-se com um padrão estabelecido por Jesus, em sua justiça. Se você vê em Mateus capítulo 5, 48, no meio do sermão da montanha, Jesus fala assim aos seus discípulos: sejam perfeitos assim como o meu Pai que está no céu é perfeito. Então Jesus estabeleceu o padrão de justiça, o padrão de como nós devemos viver as nossas vidas. Amém? Então o Espírito Santo faz isso em nós. Ele nos aponta para a santidade de Deus. E nos leva a viver a santidade de Deus. E nos proporciona e nos dá poder para sermos santos como Deus é santo. Então nós não podemos dizer, esse pecado é muito forte para mim, eu não dou conta. Não, eu posso sim. Espírito Santo, eu não dou conta, mas Espírito Santo, com o teu poder, com a tua força, Senhor, eu vencerei. Porque Ele me convence disso. Ele me dá força para isso. Não provém de mim, não provém de você, provém do poder do Espírito Santo, do próprio Deus. Ele nos convencerá da justiça de Deus. E isso, amados, tira essa total intenção de às vezes nós pensarmos assim, mas eu não sou tão ruim quanto, né? O Espírito Santo nos convence que a minha justiça não é a justiça da minha esposa. Eu não preciso ser melhor que ela ou que nem ela. Ou seja, de qual for outra pessoa. Que sempre haverá pessoas aos nossos olhos, que são melhores do que nós e que nós às vezes podemos pensar que nós somos melhores que elas. Ninguém vai poder chegar diante de Deus naquele grande dia, né? E falar assim, Senhor, eu não fui bom, mas eu fui melhor que Hitler. E querer se gabar disso. Eu fui melhor que ele, então, não fui tão ruim assim.
não convence. Essa não é a obra do Espírito. A obra do Espírito, ele vai aqui, no nosso coração. E ele mostra assim, está vendo essa intenção do coração? Está vendo a forma como você tratou aquele irmão? Está vendo como você deu uma desculpa aqui meio esfarrapada? Está vendo como você deixou o teu irmão, a tua irmã na mão ali, ou aquela pessoa na mão? Olha, você deu a tua palavra, e aí você inventou uma historinha ali para boi dormir e tal, né? E saiu fora. Está vendo? Porque o Espírito Santo está aqui dentro. Ele não está vendo de fora. Ele sabe quem nós somos. E às vezes isso nos incomoda. E às vezes isso incomoda. Às vezes a gente não quer isso. Às vezes a gente quer se ver livre disso. Mas Ele é aquele que também diz assim, eu estou aqui. Quer ser livre disso? Eu liberto vocês. Eu te guio na verdade, eu te dou força. Encara, enfrenta. Por quê? Porque Ele não só convence da nossa justiça, de nós sermos como Cristo é, mas Ele também nos faz sermos como Ele é. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia. Aleluia, irmãos. É Deus, é o Espírito Santo movendo em nós, é Ele que faz isso, e Ele convence a gente do juízo também, por quê? Porque o príncipe deste mundo já está condenado, aleluia, há uma vitória esperando por nós, há uma eternidade esperando por nós, há uma glória futura esperando por mim e por você, e nós precisamos entender isso, que é para essa glória futura que nós estamos nos encaminhando. É para a eternidade, como eu falei antes. O Espírito em nós é essa esperança da glória futura. É a esperança da eternidade, não é a esperança para uma vida boa aqui na terra. E muitas vezes nós queremos isso como igreja. Como igreja, digo, como corpo de Cristo, como cristãos, como pessoas desse mundo que somos. Nós queremos a vida boa aqui na terra. Nós queremos dias bons, dias maravilhosos. Céu azul, sol. Nem muito calor, nem muito frio, né? É isso que a gente quer. Filhos que falem, muito obrigado papai, pai, por favor, isso, aquilo, a gente quer todas essas pessoas agradáveis ao nosso redor, não é verdade? Nós queremos isso, nós queremos, né, o melhor dessa terra. Mas Deus nos deu o Espírito Santo, não é para o melhor dessa terra, é para essa glória que é a futura. Eu escrevi algo aqui, que eu encontrei essa citação, que eu estava buscando, e eu encontrei C.S. Lewis, ele escreveu assim, se você ler a história, encontrará que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente, foram precisamente aqueles que mais pensaram e viveram para o mundo que há de vir. Foi desde que os cristãos deixaram de pensar no mundo que há de vir, que se tornaram tão ineficazes neste mundo presente. A nossa esperança é a esperança de eternidade. Não há esperança nesse mundo, irmãos. Não há esperança para você e não há esperança para mim neste mundo. Sim, queremos ter coisas boas, queremos sim ser curados, sermos sarados por Deus, claro, e Deus promete todas essas coisas, mas não há esperança nesse mundo. A nossa esperança está na glória, a nossa certeza está na glória que há de vir, para uma eternidade com o Senhor. E é isso que o Espírito Santo quer preparar os nossos corações. E é isso que Ele faz. O papel do Espírito é colocar essa glória em nossos corações, é colocar os holofotes em Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, não só as palavras de Jesus, mas toda a Escritura, incluindo os ensinamentos dos apóstolos até Apocalipse. Hoje de manhã o pastor André pregava sobre Apocalipse e ele leu um versículo, até anotei aqui, Apocalipse 21, versículo 14, falava assim: o muro da cidade, que é o muro da cidade da Nova Jerusalém,
tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Atos capítulo 2, versículo 42, fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então os ensinamentos não são só os ensinamentos de Jesus, não são só aqueles que estão sublinhados na tua Bíblia, ou que estão em vermelho, ou seja o que for, destacados ali. Isso aqui Jesus falou, então eu vou ouvir. Aquilo que Paulo falou, não vou ouvir, né? Às vezes a gente ouve comentários assim, quando Paulo fala sobre casamento e sobre divórcio, ele fala assim, digo eu, não o Senhor. Daí algumas pessoas falam assim, não, é porque o Paulo está querendo dizer assim, é que ele está dando a opinião dele ali, que Jesus não falou aquilo. Não, Paulo está trazendo um ensinamento para a igreja. Digo eu, não o Senhor, porque não foi Jesus que falou isso, é Ele que está falando, mas é um ensinamento dele, vindo do Espírito Santo de Deus. Não é uma sugestão, queridos. A Bíblia de Deus a palavra de Deus não é uma sugestão para você e mim, é ordenação, é direção de vida. Precisamos viver com o nosso pensamento na eternidade. Precisamos viver com o nosso pensamento na eternidade. Mais um pouco e já não me verão. E um pouco mais e me verão de novo. Essa é a esperança. Irmãos, essa é a nossa esperança. Não estou dizendo que nós não podemos buscar o melhor dessa terra. Claro que sim, quem não quer? Trabalhe, esforce-se. Usufrua daquilo que Deus tem dado a você. Seja um abençoador às outras pessoas. Mas não esqueça do trabalhar do Espírito Santo em seu coração. Não esqueça que há um reino que você faz parte. Não esqueça que há uma família que você faz parte. Há um corpo de Cristo, uma igreja que você faz parte. Uma vez eu vi uma ilustração de um pastor que ele pegou uma corda bem comprida e ele esticou a corda pela igreja inteira assim. E ele usou aquela corda como um exemplo. E ele falava assim, essa corda toda aqui é a eternidade. E na pontinha da corda ele tinha pintado a corda, né, em vermelho assim, falou assim, esse aqui é o tempo presente. Aí eles tiveram que dar um zoom na câmera assim para poder ver, porque não dava para ver aquela pontinha. E se nós compararmos, amados, 100 anos com uma eternidade, não iria nem aparecer a pontinha, né? Mas quantos de nós vivemos só para essa pontinha? Só. E esquecemos da eternidade. Mais um pouco e não me verão. Mas essa não é uma realidade para você e para mim. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Mais um pouco e me verão de novo. Essa é uma realidade. Jesus voltará. No momento somos alimentados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a obra do Senhor em nossas vidas. Eu quero chamar a banda para vir aqui à frente. Eu quero ler com vocês capítulo 4 de João, versículo 14 e 15. 13, 14 e 15. Jesus conversando com a mulher samaritana, ele diz assim, quem beber desta água, desse poço, né, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.